Oi gente, tudo bem? Meu nome é Analice, eu sou assistente social da PAI aqui de Andeara. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? O Maio Laranja é um mês de orientação, conscientização e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Nesse mês de maio, dia 18, foi instituído como Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, tá? Essa data, ela foi escolhida porque no dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli, de 8 anos de idade, em Vitória, no Espírito Santo, ela foi sequestrada, drogada, violentada e morta por um grupo de jovens de famílias tradicionais de Vitória, tá? E infelizmente esse crime continua impune até hoje, né? Uma tristeza pra gente aqui, né, cidadão brasileiro, infelizmente, tá? E essa campanha, gente, do 18 de maio, ela tem como símbolo a flor amarela, que representa a lembrança da primeira infância, e assim como uma flor, a criança é frágil, ela precisa de cuidado e proteção. Para quê? Para ela crescer uma criança saudável e segura, né? Então, é ali, a florzinha, né, representa a criança, que a gente tem que ter todo aquele cuidado, tem que proteger, né? Por isso, a flor amarela como símbolo da campanha. E aí vocês vão me perguntar, o que é violência sexual, Ana? Violência sexual, gente, é uma violação dos direitos sexuais, onde ocorre abuso e exploração do corpo e da sexualidade da criança e do adolescente, tá? Seja através de força bruta ou alguma outra forma de coerção que envolve a criança e o adolescente em atividade sexual imprópria para a sua idade e para o seu desenvolvimento físico, psicológico e social, tá? Essa violência, gente, ela pode ocorrer dentro de casa com pessoas próximas, pais e filhos, sobrinho e tio e sobrinho, no caso, né? Padrasto e enteado, como ela pode ocorrer fora também, né? Que foi o caso da menina Araceli, infelizmente. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é abuso sexual e o que é exploração sexual. Abuso sexual é quando o adulto utiliza o corpo de uma criança e o adolescente para qualquer ato de natureza sexual, como por exemplo, passar a mão, tocar nas partes íntimas da criança ou do adolescente. E exploração sexual, gente, é quando o adulto utiliza o corpo de uma criança ou de um adolescente com a intenção de lucro ou troca, como por exemplo, prostituição, pornografia infantil, tá? Então, a exploração sexual é isso, essa é a diferença. E na maioria dos casos, gente, o abuso sexual, ele infelizmente, ele ocorre dentro de casa, tá? E aí vocês vão me perguntar assim, mas Ana, quais as mudanças de comportamento que podem indicar essa violência sexual, né? O que pode me ajudar a identificar isso? Eu vou citar algumas coisinhas, tá? Que é a introspecção, que de repente a criança ela falava muito, ou o adolescente que se comunicava super bem, ele começa a ficar mais calado, ficar no seu cantinho, no quarto, na sala, ficar quietinho. Ele pode ficar um pouco depressivo, né, apresentar sinais de depressão, como ele pode ficar ansioso, reagir com raiva, né, era uma criança calma, tranquila, de repente começar a ter raiva, e ele pode rejeitar quem ele deveria ter afeto, né? Às vezes pode acontecer, por exemplo, de um pai abusar um filho e a criança começar a rejeitar o pai, né? Querer ficar longe. Então, assim, essas são algumas mudanças de comportamento que podem ajudar vocês a identificar, né, essa violência sexual. Gente, e assim,
é muito importante vocês saberem que os abusadores, eles costumam ameaçar a criança e o adolescente para que ele se mantenha calado. Então, assim, o que eu oriento vocês? A terem empatia, né, com as crianças, com os adolescentes. Conversarem com eles, falarem abertamente sobre as partes íntimas do corpo, sobre privacidade, diferença entre carinho e toque abusivo. Então, assim, a porta de tudo, a porta de entrada é o diálogo. Sempre conversem com eles, ouçam o que eles têm para dizer, tá? Que é muito importante. E assim, deixar bem claro para eles que eles podem falar não quando eles quiserem. Isso daí é um direito deles. Outra coisa assim muito importante, o abusador pode falar assim para a criança: ah, esse daqui vai ser um segredo nosso, né? Então, explicar para eles, né, que segredos podem ser perigosos, né? Os tipos de segredo, tá? Então, deixar isso muito bem frisado para eles. Outra coisa assim que é muito importante é estimular as crianças e os adolescentes a confidenciarem as suas questões a um adulto de confiança, que eles tenham um adulto de confiança com quem eles possam contar, com quem eles possam conversar, né? Então, assim, isso é muito importante, tá? Uma coisa também que eu queria falar para vocês chamar a atenção de vocês sobre a atual situação que a gente vive hoje, tá? Que é a pandemia mundial, onde os casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, eles aumentaram bastante. Então, assim, a gente sabe que o distanciamento social é a melhor forma, né, de combater o coronavírus, mas isso mudou drasticamente a rotina diária deles, né? Eles ficam hoje mais dentro de casa e aumentou o acesso deles, né, no mundo virtual, redes sociais, né, internet. Que acontece? Isso cria novas oportunidades para os abusadores, para os crimes virtuais, tá? O abuso sexual virtual, que ele também acontece através de fotos, vídeos, pornografia infanto-juvenil. Então, assim, é muito importante a gente ficar atento a isso. Então, a gente pede para que vocês, né, tenham uma rotina mais flexível com eles, tentar substituir computador, celular por outro tipo de brincadeira, né? Um jogo, vamos fazer um jogo entre família, né? Vamos sentar todo mundo à noite hoje e ver um programa de TV, né? Um filme. Vocês estarem participando também das atividades virtuais, tá? Dos seus filhos. Colocar o computador numa área comum da casa, onde tem sempre o adulto por perto, onde tem sempre um adulto passando, tá? Conhecer os amigos virtuais dos filhos de vocês, isso é muito importante. Explicar para eles que imagens e informações que a gente coloca na internet, elas se espalham assim, voando numa velocidade sem controle, tá? E que no ambiente virtual valem as mesmas regras da vida real, tá? Para eles não compartilharem dados pessoais ou falarem com estranhos. Sempre que aparecer uma pessoa diferente que vier conversar com eles, para eles comunicarem vocês, tá? Então, assim, gente, prestem bastante atenção no comportamento das crianças e dos adolescentes que vocês têm em casa, tá? Principalmente quando vocês chegarem perto deles, né? Quando eles estão navegando na internet ou estão mexendo no celular, fiquem atentos ao comportamento, tá? E assim, ouçam, sempre que eles tiverem alguma coisa para falar, ouçam. Isso é muito importante, a gente ouvir eles. Deem atenção, deem voz a essas crianças e adolescentes, tá? Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, essas são as maneiras hoje que a gente tem como prevenir, né? Tentar prevenir esse abuso e essa exploração sexual que vem ocorrendo. E as taxas só aumentam, né? E, gente, assim,
esclarecer para eles que eles não têm culpa de nada. Se isso chegar a acontecer, a culpa não é deles, eles não têm culpa de nada, tá? E assim, uma coisa que eu vou falar agora, que eu sei que às vezes é muito difícil para algumas pessoas, mas a gente como ser humano, né, por ser um direito humano, né, denunciem, gente. Se vocês souberem de algum caso ou estiverem com desconfiança de algum caso, denunciem. Procurem os órgãos competentes da sua cidade, no caso, CRAS, delegacia, conselho tutelar do município, o fórum, e também a gente tem o Disque Denúncia, que é o Disque 100, é o Disque dos Direitos Humanos, tá? Então assim, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, tá? E meu muito obrigada. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde.